É que assim, a face ela é composta por 4 estruturas básicas, né? A gente vai ter o osso, músculo, gordura e pele, tá? Basicamente, assim, na estrutura facial de cirurgias. A estrutura óssea, que é o que a ortognática modifica e corrige, é a base de tudo. Então, por exemplo, tu não consegue mudar um perfil facial de um paciente sem mudar o osso. O osso que dita, tá? Então, nós temos como se fosse... Eu trabalho uma hierarquia na parte de diagnóstico de face. Por exemplo, o osso, ele vai ditar se o paciente vai ter papado ou não, muitas vezes. Ele vai ditar se tu vai ter mais maçã do rosto ou menos, mais mandíbula ou menos. Então, a base óssea, ela é fundamental para tu planejar uma cirurgia de tecido mole, tá? De estética. Sim, qualquer cirurgia estética. Então, mesmo tu vê até cirurgias estéticas da plástica, por exemplo, como lifting facial, como cirurgias de brow lift, né, de sobrancelha, de inserção de cabelo e tudo mais, quando tu avalia elas feitas num paciente que não tem uma estruturação óssea boa, a cirurgia tem um resultado aquém do que ele deveria. Então, a cirurgia ortognática é aquela cirurgia que tu vai mudar a estrutura. Então, assim, ó, eu quero esse paciente aqui, por exemplo, assim, eu quero modificar essa casa, eu preciso mudar o alicerce, essa casa não pode ficar assim, eu tenho que mudar o alicerce. Ou seja, eu vou mudar o osso de posição, porque o músculo se liga no osso. Então, quem dita a posição do músculo é o osso. Vai ter algumas peculiaridades da musculatura e da pele que vão ser que a gente vai atuar diretamente neles, mas a ortognática ela muda exatamente a base óssea, que é o que vai ditar a posição. Então, não adianta o paciente fazer uma papada e ele ser um micrognata muito violento, que ele quase não tem queixo. O músculo sempre vai ser mais abauluado, ele nunca vai ter um pescoço bem marcado. Claro que nem todos os pacientes vão precisar fazer cirurgia ortognática, não. Mas eu acho que há uma limitação do ganho se a gente não tiver a modificação da base óssea. Então, Sim. eu acho que isso vale do diagnóstico e do planejamento. O segredo do sucesso das cirurgias estéticas, né, e que as pessoas veem muito isso, tem uma brincadeira na medicina, que o pessoal fala assim, cirurgia plástica é a única especialidade que o paciente dá o diagnóstico. É verdade, tá certo. Mas aí que tá, o diagnóstico, o paciente ele tem uma queixa e muitas vezes ele não sabe o que é. Ele tem uma queixa de algo que ele te diz, olha, minha papada me incomoda, eu vou bater foto, parece que não... Mas aí tu avalia bem e tu vê que tem outras coisas envolvidas ali. E aí que vem o diagnóstico. 50% do que eu opero no consultório hoje é re-op de coisas que já foram feitas ou pacientes que já fizeram tratamentos que não são indicados e que não resolvem. Mas não causou nada. Sim, mas não resolveu. Se não, Né? O paciente tem, por exemplo, uma mandíbula para trás, um queixinho para trás, tem um músculo platismo aberto, que é um dos músculos responsáveis pela papada, e aí ele faz, por exemplo, uma lipo de papada. Só tira a gordura. Ou seja, não vai resolver, vai ter essa flacidez. Então, a ortognática é um diagnóstico, e aí nós vamos entender como é que é a face do paciente. E aí nós vamos ter o diagnóstico do tecido mole. Vamos ver a posição de musculatura, se o músculo está aberto ou fechado, se ele tem posicionamento muscular bom, se ele tem flacidez, se a pele está boa. Tudo isso é uma questão de diagnóstico. Então, eu sempre gosto de unir a base óssea que eu tenho, o meu conhecimento em cirurgia de tecido ósseo, com as cirurgias estéticas de tecido mole. E aí tu vai chegar num resultado, um diagnóstico correto e um resultado eficiente.